pertencer mais. Era outra época, da década de 80, éramos moradores do CRUSP, eu e minha mulher, meu primeiro filho nasceu no conjunto residencial da USP, entrou na creche aqui em meados da década de 80, saiu em 92. E a creche tinha alguns anos de vida, né? Já tinha toda essa grande estrutura, ela era outra coisa, tinha uma enorme máquina de lavar fraldas, de secar fraldas, né? A cozinha, a lavanderia, era uma outra estrutura, era uma outra época, não tinha fralda descartável, essas coisas. As crianças brincavam muito de pneu, né? Por exemplo, sempre vinham sujas de pneu para casa, né? A mão preta, tudo preto, porque a grande brincadeira delas era brincar de pneu, tinha vários outros jogos, várias outras coisas também, mas o pneu e o futebol imperavam, né? Quando nós trouxemos nosso segundo filho agora, já na segunda metade dos anos 2000 aí, a creche tinha melhorado demais. A creche era uma outra coisa, né? A linha pedagógica extremamente aprimorada, você sentia que os funcionários estavam muito mais treinados, muito mais formados, né, com sistemática, e com uma quantidade de brinquedos e de uso desses equipamentos muito diferente da creche que a gente tinha conhecido de 20 anos atrás, né? Então, a gente teve uma consciência de que as coisas evoluem e de que a gente, enquanto recebedor desse serviço, né, também tem que ter uma responsabilidade para que as coisas continuem evoluindo. A partir daí, houve uma aglutinação também de pais, falaram assim, então vamos ajudar a construir a creche, vamos ajudar a evoluir, vamos ajudar a própria gestão da creche, a gerir a creche. Os pais reivindicam muito, pedem muito, os funcionários também, todos no seu direito, tanto pais quanto funcionários, mas há a questão também da colaboração e da gestão junto para poder reivindicar. E uma das coisas essenciais é que quando a gente reivindica, essa reivindicação ela não pode ter um cunho egoísta. Eu quero este ganho para o meu filho porque eu tenho direito. Não, eu quero este ganho para o filho de todos. A nossa cidadania e o mundo melhor que a gente quer para os nossos filhos depende desse tipo de exemplo e de atitude que a gente tem com o coletivo, inclusive com o seu filho vendo a atitude que você está tendo. Eu acho que a gente tinha muito tesão mesmo, muito prazer de trabalhar. Além de você fazer um planejamento, a gente tinha planejamento, escrevia diário, estudava um monte, mas isso tudo dava a possibilidade para a gente ter um improviso. Não tinha liberado a verba para material, então a gente não podia comprar material e as crianças estavam... E a gente tinha um monte de criança e naquele dia eu ouvi muitas faltas na creche. E aí só estava eu e a Cris naquele caos. Então a gente pegou um monte de papel higiênico e nos transformamos nas princesas do papel higiênico. Então a gente fazia um laço na cabeça, ia fazendo os personagens, enrolava as crianças no papel higiênico. E aí ia contando uma história que a princesa passava e passava o papel higiênico nas crianças e tal. E quando a gente viu, já estava na hora do almoço. E aí a gente pensava assim, nossa, eu nunca pensei que a gente conseguisse segurar em 70 crianças contando uma história do nada e o recurso era nenhum. Quando eu cheguei aqui, só tinha um módulo, né? Um módulo 1. Eu me lembro das festas, eram todas, a família participava, os funcionários, todos participavam da construção dessa festa. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Desde preparar os alimentos, os pais iam para a cozinha, preparavam, enfeitavam o módulo. Tinha um grupo de pais que eram músicos, tocavam, animavam a festa junto com os funcionários. Nossa, era muito animada a festa, era quase que uma reunião, sabe, de casa, assim, da família. A gente tem famílias, funcionários que vieram de diferentes lugares, tanto desse país, que é continental, como de outros países.
Vai trazendo um pedacinho de cada um para compor essa festa que é maior. Isso vai circulando. Quando eu peço para as famílias trazerem um pouco das músicas que ela cantava, das brincadeiras, é trazer um pouco dessa história. Foi contar um pouco da história dos negros no Brasil, contar a história dos orixás, né? Porque assim, nossa, já contamos aqui a história dos gregos, dos deuses gregos, contamos a história dos egípcios para as crianças, né? Dos deuses egípcios. Por que não falar também desses deuses, né? Que são tão fortes aqui no Brasil? Um pai falando assim, olha, eu sou católico, mas quando meu filho falou de um deus africano, no caso foi o Exu, para minha mãe, super católica, ela olhou assim, tipo assim, o que é isso, né? E ele poder explicar com tranquilidade que não era uma questão religiosa, mas era uma questão da história, né, do nosso povo. Então foi muito marcante, porque a gente sabia falar dos outros deuses, de outros povos, de outros tempos, mas a gente não conseguia assim, ter a tranquilidade de falar desses deuses daqui. Eu lembro quando eu fui me vestir de Papai Noel para dar os presentes para as crianças, foi num dos anos. Foi logo que eu entrei, acho que no 3º ou 4º ano, mais ou menos. As crianças tinham um olhar fantástico para o Papai Noel. Sabe, era uma coisa assim, de emocionar mesmo. Em compensação, com as crianças maiores, esse sapato preto aí não é a Rosângela, não. Era muito engraçado, porque eles não viam, assim, eu estava fantasiada, né? E eles não se preocupavam tanto em olhar o rosto. Eles começaram a perceber que era eu por causa do sapato. Foi muito legal. Foi uma coisa assim que emocionou, emociona. Ser Papai Noel em creche é fantástico. Aconselho a todo mundo fazer isso. É muito legal. Quando eu estou muito angustiada, né, eu sempre tenho lugares para onde eu fujo para me sentir melhor. E um dos lugares para qual eu volto é o olhar dessas crianças. Esse olhar que eu ganhei no dia do Papai Noel, eu nunca mais esqueci. É isso. E acho que uma das coisas que a gente aprendeu muito na creche foi assim, amar as crianças, entender o olhar das crianças. Eu me lembro de situações em que a gente ficava agachada seguindo formiga. Porque era uma coisa assim, eu preciso entender para onde vai o olho desse menino. Esse olho, ele não é um olho louco, ele é um olho que vê o que a gente não vê. Então, como é que eu vou ver isso? Outra coisa que ficou muito marcada na minha vida, assim, de creche aqui, que é uma metáfora que uma mãe usou numa reunião de pais, e era uma das primeiras reuniões de pais que eu estava participando. Falou assim, olha, eu acho a creche muito legal e acho que o movimento que vocês fazem aqui parece uma dança. Então, assim, ao mesmo tempo que uma está trocando, a outra está montando um espaço, a outra já está montando um colchão, o outro está acontecendo, que era um pouco dessa sensação. E era tão cadenciado tudo, né, que pareciam passos, assim, não era desmonta e monta, era uma coisa que estava acontecendo.
quero tocar nas crianças, a primeira coisa, delas se sentirem inteiras naquilo que elas estão fazendo. Que elas estejam felizes fazendo aquilo, que aquilo tenha um sentido para elas, como pessoas, como sujeitos, que elas levem isso para o resto da vida delas. Adeus, eu já vou me embora, é chegada a hora, não posso ficar. Okay.